você está acompanhando a internet nos últimos dias, você já deve ter visto toda a polêmica envolvendo o último vídeo do Felca, que acusa, dentre outras pessoas, o influenciador digital Ítalo Santos de praticar o que ele chama de adultização de crianças. O vídeo é muito bem feito pelo Felca, um vídeo que está gerando muita polêmica, já está virando pauta, inclusive, de projetos de lei na Câmara dos Deputados, e nós temos agora a missão de analisar esse caso para te ajudar a entender quais são os possíveis crimes que o Ítalo Santos pode ter cometido. E eu vou começar aqui com uma bomba. Temos aqui um vídeo, nós vamos reagir a este vídeo ao vivo, onde nós estamos aqui analisando a questão de uma possível prisão de Ítalo Santos. Vamos ver. A prisão do Ítalo Santos vai acontecer. Temos um pedido de prisão preventiva em aberto agora. Vamos entender toda essa história. Também quero mostrar para vocês, antes de tudo, um vídeo. Só para a gente esclarecer alguns pontos aqui, esse sujeito, que eu não sei qual é o nome dele, mas ele está dizendo que existe um mandado de prisão contra o Ítalo Santos. Na verdade, existe um pedido de prisão que ainda não teria sido apreciado pela justiça. E a pergunta é: o Ítalo Santos, ele pode ser preso mesmo antes do processo criminal? Mesmo antes de ser ou não considerado culpado? E a resposta é sim. A gente tem uma figura dentro da nossa legislação chamada de prisão preventiva, que é uma espécie de prisão cautelar que pode acontecer a qualquer momento do processo, inclusive antes do processo, durante uma investigação feita pela polícia. A informação que nós temos é que já existe um inquérito policial instaurado para a apuração das condutas de Ítalo Santos. Inquérito policial esse que, segundo o Ministério Público, é anterior ao vídeo do Felca, mas a primeira pergunta respondida. Ítalo Santos pode ser preso? Sim. Vamos ver aqui a continuação. De um coach mirim respondendo ao Felca. Pois é, gente. Não é piada. Um coach mirim respondeu o vídeo do Felca. Porque lá no vídeo sobre a adultização, o Felca também cita coaches mirins. E aí o menino aqui decidiu dar uma resposta. E é bem o menino que aparece no vídeo do Felca dizendo que, pô, a escola atrapalha a gente, pô. Né? Enquanto eu tô na escola, eu podia estar trabalhando. A escola atrapalha demais. Eu acordo e já tenho que ir pra escola. É terrível. Aí vamos ver a resposta dele aqui, dá uma olhada. Fel, que é sempre a mesma coisa, sempre a mesma crítica. O jovem empresário ali falando besteira no podcast, o jovem empresário ali falando que ele não gosta de estudar, mas para pra pensar. Felca, responde uma sincera pergunta. Quem que você acha que é mais produtivo para a sociedade? Quem que você acha que é mais efetivo pro Brasil? Um jovem que empreende, cria negócios e incentiva a nova geração a empreender e a seguir um caminho produtivo na sociedade e a se desenvolver. Crianças que ficam aí na internet. Aí a resposta é que o moleque não entendeu nada. Porque, além de tudo, ele não sabe qual a importância de estudar. Estudar tá aí. A importância de estudar é saber interpretar texto. É saber interpretar um vídeo do Felca, por exemplo. Porque ele não soube interpretar o que foi dito ali. Em nenhum momento o Felca disse que o caso dele é pior do que o da Camilinha. E aqui ele tá dizendo, quem que é mais importante? Eu ou a Camilinha? Pô, em nenhum momento o Felca disse, esse caso é pior do que o da Camilinha. Ele simplesmente debochou do moleque falando que não gosta de estudar. E aqui fica muito claro que ele realmente não gosta, né? E ele ainda quer ensinar os outros. Então ele tem que definir, é importante estudar ou não? Porque comprar um cursinho seu não é estudar também? É estudar, né? Ou o teu curso não ensina aquilo que realmente promete? Pois é, meus amigos, isso daqui é um retrato do que acontece na vida real, porém na internet. Todos os crimes, todas as situações que acontecem na vida real, em algum momento vão acontecer na internet de algum modo. Por exemplo, o caso da Camilinha. A gente já viu na TV várias vezes a TV sensualizando crianças, né? Então, o que acontece na vida real, o que é um absurdo, uma hora se repete na internet. E esse caso aqui é algo que acontece na vida real e se repete na internet. Eu lembro muito bem, quando eu vou na pizzaria, chega lá uma criança, às vezes bem pequena,
de 3, 4 anos vendendo uma bala, um chocolate. Eu penso assim, pô, como que essa criança saiu de casa e veio aqui me vender esse chocolate? Essa criança não tem nem tamanho, pô, pra apertar o botão do elevador. Se mora em um prédio, né? Não tem tamanho pra abrir uma maçaneta de uma porta. Aí eu olho pra rua e eu vejo que o pai daquela criança tá ali, fora, na esquina, escondido, esperando ela sair da pizzaria com dinheiro pra dar pra ele. Aí eu fico pensando, pô, por que que esse pai não veio vender o chocolate? É a função dele, afinal de contas, sustentar essa criança, não é verdade? Mas o que que ele pensa? Se eu mandar o meu filho pra ali, vai emocionar muito mais. Porque o meu filho é uma criancinha, pô, ele tá vendendo. Aí vão pensar, tá passando necessidade, vou ajudar, vou dar uma gorjeta. Então a criança emociona mais quando vende, né? E aqui é o caso desse menino e de tantos os outros. Na internet, os pais roteirizam as crianças pra vender cursos que muitas vezes podem ser golpes pra emocionar. Porque, pô, se a criança consegue, eu também consigo. Se é uma criança ensinando, é um grande gênio, né? Porque, pô, desde criança já sabe como ganhar dinheiro. Então esse é um claro caso de uma criança adultizada. Afinal de contas, ele prova o ponto do Felca, respondendo o Felca como um adulto. Ou seja, uma criança adultizada. Olha, agora vamos ver sobre a prisão do Ítalo Santos, porque sim, pode acontecer. Agora sim, Antes de vamos tudo, ver. já deixa o gostei se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum próximo vídeo. Hoje cedo era pra eu fazer live, gente, às 9 da manhã. Eu trago todos os dias aqui lives pra vocês, mas acabei não conseguindo porque eu tô me recuperando de uma gripe. Porém, amanhã, 9 da manhã, você tem encontro marcado aqui comigo na live das 9 pra gente debater sobre Ítalo e Felca e também sobre outros casos. Então esteja inscrito com a notificação ativada pra você não perder, tudo bem? Bom, sobre a prisão do Ítalo Santos. Nós tivemos aqui algumas movimentações de políticos, tá? A questão é, os políticos, quando eles veem um caso midiático, eles ficam doidos. Eles querem Aproveitam, agir, né? eles querem mostrar trabalho. Porque, velho, é basicamente isso que faz eles serem eleitos. Eu não costumo acreditar em nenhum político. Eu sou cético com isso. Pra mim, todo político quer roubar. Talvez seja um defeito meu, né, pensar assim, porque devem ter políticos que realmente são bem intencionados, mas eu não consigo acreditar em nenhum, literalmente, tá? E aí, quando eu vejo os políticos se movimentando aqui, eu já penso, pô, eles viram lá que o vídeo do Felca deu resultado, eles querem surfar no hype pra ganhar voto pro ano que vem, que 2026 é ano de eleição, não é verdade? Bom, a verdade é que é isso mesmo. Eles querem ganhar hype em cima do assunto. Mas também, por outro lado, eles têm poder, pô. Eles, como político, conseguem fazer alguma coisa. E eles estão fazendo. Nós tivemos aqui vários projetos de leis sendo enviados para a Câmara dos Deputados. Mas, para o projeto de lei ser votado, precisa do aval do presidente da Câmara. E aí o presidente da Câmara foi questionado, até que ele se pronunciou se ele vai ou não pautar uma lei ali, que estão até propondo como lei Felca, né, pôr o nome do Felca na lei. E aí ele se pronunciou, dá uma olhada, porque esse pronunciamento é muito importante, gente. O Hugo Mota escreveu aqui, ó, o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um Detalhe que com relação ao Hugo Mota, eu já vi uma análise de uma outra pessoa nas redes falando sobre isso. A gente tem que olhar com muita reserva, porque esse vídeo do Felca, ele é importantíssimo, mas ele caiu com uma luva para personagens como o Hugo Mota, que estão no olho do furacão, com questões envolvendo lei de anistia, lei do fim do foro privilegiado. A pressão tem sido muito grande, tanto sobre o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, como também de Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado Federal. E, evidentemente, que notícias como essas trazem a atenção do público para essa questão. Então, olha que interessante. O tema é válido, é muito válido a gente pensar em projetos de lei que criminalizem de forma mais contundente essa exploração de crianças nas redes sociais e tudo mais, na internet, mas as intenções do Hugo Mota aqui, com certeza, são a de tirar o foco de outras questões que também são importantes e das quais ele anda querendo bastante distância. Vamos ver. um tema urgente que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças. Então, assim, o Hugo Mota quer aparecer em cima do assunto? Não só ele, como todos os deputados que se posicionam a favor. Todos. Mas a questão é, ele de fato vai pautar um projeto de lei para debater isso. E mais, se tiver um projeto de lei ali que vai ser votado, porque o Hugo Mota vai colocar em pauta, você acha que alguém vai votar contra? Não, eu vou votar contra a lei Felca. Depois de toda a repercussão do caso, vai ser unânime. Todo mundo vai votar a favor. Por isso que a repercussão do caso é importante. E por que uma lei é tão importante ser criada? Porque, veja bem, esses casos costumam ser muito subjetivos. Não se encaixa em por infantil, por exemplo. Porque o Ítalo, ele pode debater e falar, não, a maldade tá nos olhos de quem vê. Eu nunca tive essa intenção. Mas fica subjetivo. Ele tá fazendo algo que todo mundo sabe que ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo não tá explícito. E a lei Felca, ou seja lá qual nome for, lei Camilinha, que se dane, o importante é ter a lei,
Essa lei tem que punir a subjetividade. Porque quando foi o caso de Ana Silva, era tudo muito subjetivo. Até que em um certo ponto ela começou a falar realmente o que ela queria fazer. Mas o caso de Ana Silva, e eu não gosto nem de mostrar a imagem aqui dela, porque eu perdi minha monetização por conta desse caso, antes mesmo da Diana perder a conta dela, porque eu denunciei algo que era subjetivo. Todo mundo sabia o que ela estava fazendo, ela pulava com uma criança em cima de um cavalinho de brinquedo, e todo mundo sabia o que ela estava querendo fazer ali naquele vídeo, o que ela estava querendo mostrar ali naquele vídeo. Mas era tudo subjetivo, então o TikTok, o Instagram não podia punir aquela pessoa, e a lei também não consegue punir, não consegue enquadrar ela em alguma coisa, porque é subjetivo. E a lei, ela pune o que é material mesmo, que é, né, o que é ali compacto, o que você consegue visualizar. Mas não a subjetividade. E essa lei tem que punir a subjetividade, porque você não pode utilizar de subjetividade com criança. Então tem que ter algo ali como expor a criança de maneira desagradável. Se expõe a criança de maneira desagradável e forma subjetiva, você vai ser punido e vai ser preso. E tem que ser uma punição grave pra isso, tá? Tem que ser uma pena forte pra quem faz esse tipo de coisa, tanto pro Ítalo quanto pra outros. Então é claro, dá pra enquadrar o Ítalo em algumas leis, mas ainda assim precisa de uma lei específica. E por isso que é importante. Mas o caso do Ítalo já rolou. Então não adianta, vai criar uma lei agora, tá? Não, o caso do Ítalo já rolou. Na verdade, pessoal, esse caso do Ítalo, ele tem uma O que vai ser camada um feito? pouco maior. Deixa eu para pausar aqui. Por quê? É verdade o que. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Mark Ávila. É verdade o que ele está falando sobre essa questão da subjetividade, de que no direito, principalmente no direito criminal, a gente precisa ter, de fato, uma conduta bem determinada, objetiva, para que seja possível uma punição. E eu concordo que falta essa lei, e realmente isso agora deve ser pautado no Congresso Nacional. A gente, inclusive, pode pensar em questões como essa para tratar e levar projetos desse tipo para o Congresso. Mas o fato aqui é que nós temos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, um crime que pode caber nesse caso. É o crime do artigo 240 do ECA, que diz o seguinte: é crime produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito, não é o caso do Ítalo, ou pornográfica, e aí aqui pode caber, ainda como o Mark bem colocou, tem uma subjetividade, mas cabe, envolvendo criança ou adolescente. A pena de 4 a 8 anos e multa. Incorre nas mesmas penas, ou seja, uma pena de 4 a 8 anos e multa, quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança nessas cenas, ou ainda quem com essas contracena. Então é importante a gente esclarecer que se a casa cair para o Ítalo Santos, que deve cair, até mesmo para dar o exemplo, deve cair também para os pais dessas crianças. Pais da Camilinha, por exemplo. Eles também devem ser responsabilizados, porque tinham conhecimento, provavelmente monetizavam em cima dessas cenas e podem também vir a responder criminalmente por esse mesmo artigo. 2. A mesma pena de 2 a 4 anos para quem exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. Ou seja, me parece que é nesse artigo que vai rodar o Ítalo Santos. Uma pena de 4 a 8 anos e multa. E detalhe que a informação é de que ele grava esses vídeos com essa Camilinha há muitos anos. A informação da imprensa é de que ela passou a gravar esses vídeos com o Ítalo quando ela tinha 12 anos de idade e hoje ela tem 17, então 12, 13, 14, 15, 16, 17, há 5 anos. Então é bem provável que seja considerado aqui, no mínimo, um crime continuado. Se a conduta do Ítalo, Ítalo, né? É isso? É Ítalo? For considerada criminosa,
Das duas, uma. Ou vão somar as penas, 4 anos, ou 8 anos, para todas as vezes que essa menina apareceu em situações né, sexualizadas, o que eu acho difícil de acontecer na prática, mas pelo menos ele vai ter um aumento considerável na pena, dessa de 4 a 8 anos, pela um instituto jurídico que nós chamamos de crime continuado. Então, se ele for responsabilizado por esse crime, como é um crime que acontece há muitos anos, ele deve aí responder de forma continuada. Então, vai ter um aumento de pena sobre a pena base, vai ser de 4 a 8 anos, para ele responder por todos os crimes que ele praticou, ou teria, né, supostamente praticado durante todos estes anos. Em razão disso, pode sim ser decretada a prisão preventiva do Ítalo. Ele pode vir a ser condenado por esse crime do ECA, mas eu concordo com o Mark no ponto em que ele fala que ainda há uma subjetividade e evidentemente que a defesa do Ítalo vai bater nessa subjetividade para inocentá-lo, dizendo que as cenas que ele gravava com a tal da Camilinha, apesar de moralmente reprováveis, apesar de promoverem uma adultização, elas não sexualizavam. Eu confesso que eu não conheci esse cara, não conhecia essa Camilinha, não é da minha bolha. E os vídeos do Felca, eles são vídeos que estão lá com uma mancha ali para não expor a menina. Então não sei, você vai me dizer se os vídeos que ele gravou, realmente são vídeos sexualizados ou não. Lembrando que para a ocorrência desse crime, não precisa ter a cena de sexo em si. Basta que haja uma situação de pornografia infantil. E aqui me parece que o bicho vai pegar pro Ítalo, sim. Isso ainda é pouco. É pouco. Pode ainda ser punido com uma indenização, por exemplo, por danos coletivos, uma indenização à própria menina, porque a menina, com 12 anos na época, hoje ela tem 17, com certeza ela não tinha condições de discernir se aquilo era certo ou errado. Ela simplesmente estava fazendo e isso é importante a gente falar, com o aval dos pais. Então eu volto a repetir, se a casa cair para o Ítalo, vai cair também para os pais dessa Camilinha. Não cai para a Camilinha, porque ela é a vítima aqui dessa situação, então não vai cair para ela, mas vai cair com certeza para esses pais. A gente precisa sim falar sobre esse assunto, sobre a sexualização ou adultização de crianças na internet. Isso é um tema da mais alta relevância e com certeza nós vamos gravar novos vídeos aqui no canal para falar sobre isso. E aí você, me conta agora, o que você achou? Você acha que o Ítalo Santos realmente merece ir para a cadeia ou não? Se inscreva aqui no nosso canal e me siga lá no Instagram, é o @paivadoutor. Mas se inscreve no canal, dá o seu joinha, curte, ativa o sininho e vai ser o maior prazer te ver nos próximos vídeos. Fica com Deus, um beijo, abraço, até mais. Tchau.